Lucas 15, dá uma olhada do lado, vê se tem alguém que está sem Bíblia aí para você compartilhar com ele ou com ela. Palavra de Deus. Lucas 15 diz assim, talvez minha tradução vai estar um pouco diferente, mas acompanhe comigo. A partir do verso 1: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós aqui oramos diante da Tua presença, te agradecemos porque a Tua palavra é viva e eficaz, fala conosco, leva cativa a nossa mente ante o Teu trono, ministra ao nosso espírito aqui nessa noite, é o que oramos a Ti, no nome de Jesus, amém. Hoje eu quero falar com você sobre, com base nessa série de ministrações, falar com você sobre a centésima ovelha. Depois os meninos vão projetar aí, a centésima ovelha. A primeira coisa que eu quero, se puder projetar aí, João, por gentileza, a primeira coisa que eu quero observar com você nesse texto, é a gente falar um pouco sobre o que é parábola. Então está aí, a centésima ovelha. O que é uma parábola? Uma parábola, pode passar por gentileza, pode ir, ok. O que é uma parábola, irmão? A parábola, ela é mais do que uma história simples. A parábola era algo que Jesus contava para poder exemplificar o ensino que ele queria transmitir às pessoas. Então Jesus, ele falava por meio de parábolas. A Bíblia, ela vai ter as parábolas do Antigo Testamento, ela vai ter as parábolas do Novo Testamento. Natã, por exemplo, quando foi exortar Davi, foi exortar Davi por causa do seu pecado, ele contou uma parábola. Então, parábolas é muito mais do que história. No seu sentido amplo, a parábola é uma analogia expandida daquilo que Jesus quer ensinar aos seus. Então, por exemplo, Deus perdoa e recebe pecadores, mostrando ali através de uma parábola como um pai, por exemplo, ele recebe o filho que foi embora e que gastou tudo o que tinha. Então Jesus exemplifica isso, mostrando que assim é Deus, perdoando os nossos pecados e nos recebendo novamente. Então, o que era uma parábola? Uma parábola era uma espécie de retórica usada no discurso para poder convencer os seus ouvintes. E de forma muito simples, para você não esquecer, as parábolas são histórias com propósito. Ou seja, toda parábola que Jesus contava, ela tinha uma finalidade, ela tinha um propósito. Não era um conto do nada, não era uma parábola do nada. Ela tinha uma finalidade. E aqui Jesus, ele vai trazer um propósito, uma finalidade. E ele vai falar sobre uma ovelha que se perde, não é? Ele vai falar sobre a ovelha. Primeira coisa que a gente observa, primeiro ponto aqui, é que o pastoreio era uma atividade desprezada naquela época. Ninguém, de todas as funções, ou de todas as profissões, o pastor era a última que um judeu queria, porque era uma profissão desprezada, ninguém queria ser pastor.
Tanto que na família de Davi todos eram guerreiros e só ele era o pastor. E quando vem Samuel, vem para consagrar alguém na sua família como rei, nem ele é chamado, não é nem lembrado naquele momento, é lembrado por último. Por último vão lá e chamam ele. Então, tanto que até o pai, ele fala de Davi como uma fala desdenhosa a respeito de Davi. Pesquisando sobre isso, um rabino chamado José Bar Hanina, ele diz o seguinte: no mundo inteiro você não encontrará uma atividade tão desprezada quanto o pastoreio de animais. Então você vai ver que o pastor aqui, ele era desprezado, uma profissão desprezada. Mas o texto aqui, ele vai nos dizer de dois grupos. Deixa a sua Bíblia aberta aí, o texto vai dizer sobre dois grupos. O texto vai dizer do primeiro grupo, pode passar. Primeiro grupo, que era o grupo dos... Vocês estão aqui, gente? Cobradores de impostos e outros pecadores. O que era um cobrador de impostos? Ou na sua Bíblia vai estar escrito aí um publicano. Quem eram essas pessoas? Onde viviam? O que comiam? O que vestiam? Não é? Então quem que eram os cobradores de impostos ou um publicano? Era aquele que cobrava imposto em nome de Roma. Era um trabalhador de Roma. E ele ia lá e cobrava imposto. Então, ou seja, era uma pessoa que ninguém gostava, porque ser cobrado ninguém gosta, né? E ainda vir cobrar imposto aí é pior ainda, né? A gente sabe o tanto de imposto que a gente paga e muitas vezes a gente não é beneficiado com isso. Então eram cobradores de impostos, ou seja, não eram pessoas bem vistas. E vai dizer aqui no texto que além desses publicanos ou cobradores de impostos, tinha ali uns pecadores, sabe-se lá o que esses homens faziam. Jesus tinha um cobrador de impostos que era discípulo. Quem era? Mateus. Jesus chama ele, estava na coletoria, ele estava lá contando os impostos que havia recolhido. Então, no meio dos discípulos de Jesus tinha lá um cobrador de impostos. Mas qual que é a motivação desses homens de irem até Jesus? Está aí no texto. A motivação deles era ouvir os ensinamentos de Jesus, ouvir o que Jesus tinha a falar, ouvir o que Jesus tinha a dizer. Mas como se não bastasse, o texto vai nos dizer que esses homens, eles queriam ouvir, ou seja, um desejo ardente de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela traz em nós fé. A fé vem pelo ouvir, e eu ouvi a palavra. Então muitas pessoas foram até Jesus, não é porque ouviram um sermão de Jesus, é porque ouviram falar de Jesus. Através de ouvir falar de Jesus, nasceu nessas pessoas um desejo ardente de conhecer Jesus. Por isso a importância de nós pregarmos o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele tinha um tipo de ensino diferente dos demais. Mateus capítulo de número 7, verso 29, diz que ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. O que é isso, irmãos? Significa que Jesus ensinava o que? Pregava. Ele vivia o que estava pregando. Ele vivia o que ele discursava. Ele vivia o que ele pregava. E é tão difícil a gente olhar para o nosso contexto atual e ver pessoas que até são boas no falar, mas são ruins na prática, pecam na prática. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta aqui nessa noite. Você continua se assentando aos pés de Jesus para aprender dele? Você continua tendo o seu tempo com Deus, em oração, na leitura da palavra? Como está o seu coração? Como está a sua vida com Deus? Esses homens tinham um desejo ardente de aprender com Jesus. Jesus pregava com a vida. Está frio, gente? Tá tranquilo? Tá bom? Fala assim, daqui a pouco vai esquentar. Aleluia. Fala assim, aqui não é fogão a gás não, aqui é brasa, daqui a pouco o fogo pega. Aleluia. Então Jesus pregava com a vida. O discurso de Jesus não era antagônico, ou seja,
faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é como muitos pais estão por aí, até são crentes, até carregam Bíblia, mas infelizmente dão mau exemplo aos seus filhos. Sabe, as palavras de Jesus, ela tinha autoridade, ela tinha poder, porque ele vivia o que ele falava. A gente precisa viver o que a gente fala. A gente precisa viver o que nós estamos pregando. Mas em segundo lugar, qual que é outro grupo? Passa para nós. Outro grupo era quem? Os fariseus e os mestres da lei. Qual que era o motivo? Eles iam até Jesus, mas eles não iam para escutar, eles não iam para aprender, eles iam para criticar. Qual que era o motivo da crítica? Ou seja, o motivo da crítica era, olha, Jesus se reúne com pecadores, e além de se reunir com pecadores, come com esses pecadores. Olha a crítica desses homens. E a primeira coisa que eu observei aqui, duas coisas muito importantes na verdade. Você precisa entender quem está criticando. É a primeira pergunta que você tem que fazer. Quem está criticando? Sabe, Jesus não se preocupava com as críticas daqueles homens, porque ao olhar para aqueles homens, ele via quem estava criticando. E aqueles homens não tinham respaldo nenhum para criticar Jesus, porque eles pregavam com a boca, mas não viviam com a vida. Eles discursavam bem, mas eles não viviam aquilo que eles falavam. Sabe, Jesus está dizendo que tipo de vida vocês levam diante da sociedade. Então aprenda a identificar isso, porque críticas vão vir, mas você precisa entender quem vai criticar, quem está te criticando. E Jesus ali, ele colocou isso na balança. Agora, em segundo lugar, a segunda pergunta que eu me fiz é: por que estão me criticando? Porque estão falando mal do meu ministério, porque estão falando mal do que eu faço. Olha o que eles estão dizendo. Jesus está comendo com pecadores, andando com pecadores, postando foto no Instagram com pecadores. Por que estão me criticando? O simples fato, irmão, olha, a crítica é muito simples. O simples fato de Jesus sentar com aqueles homens, atender os pecadores, ele estava sendo criticado. Então diga para o coleguinha aí, para o irmãozinho do lado assim, ó, diga para ele assim, ó, se Jesus, que era 100%, foi criticado, imagina você, comedor de feijão e arroz, né? Se Jesus, que fazia tudo certo, que sabia os passos que ia dar, se Jesus, que era onisciente, se Jesus, que estava lá, o Filho de Deus, estava sendo criticado, e alguns depois vão aumentar a crítica, o grau da crítica. Uns vão dizer: esse camarada é filho de demônio, ou é servo de demônio, ou é o próprio demônio. Mas Jesus, ele coloca na balança essas duas coisas. Quem está me criticando? E por que eu estou sendo criticado? Jesus está propondo a gente uma reflexão. O homem conhecia todas as suas ovelhas, mas o que eu quero rapidamente andar com você, pode passar, para a gente poder pensar nisso juntos. Primeira coisa que a gente vê no texto, vamos ler juntos aqui, 1, 2, 3. Porque a ovelha se perdeu. Por que a ovelha se perdeu? Essa é a primeira pergunta. Porque a ovelha se afastou do rebanho. Por que a ovelha se perdeu? Porque a ovelha se afastou do rebanho. Sabia que de todos os animais na terra, a ovelha, ela é o animal mais míope que tem? É um animal que não tem senso de direção? É um animal que se perde facilmente? Não é à toa que Deus nos comparou com uma ovelha. Não é à toa que você vê muitas pessoas que uma hora está na igreja, outra hora não está, uma hora está lá em cima, outra hora está aqui embaixo. Não é à toa que Ele nos comparou com uma ovelha. Por isso que o pastor, ele anda com duas ferramentas. Ele anda com o cajado e anda com uma vara. Com o cajado ele resgata, com a vara ele corrige. Não sei se você já viu o vídeo, eu ia até passar um aqui, mas depois você pode pesquisar aí no YouTube, um vídeo de ovelhas. Você pesquisa lá,
pastor buscando ovelha, alguma coisa do tipo, você vai ver ovelhas que caem no buraco. Tem um vídeo lá que está engraçado, o pastor acaba de tirar a ovelha, o cara faz todo um esforço, arranca ela lá, daqui a pouco ela pula e cai de novo, no mesmo buraco, porque não tem senso de direção. Por isso que a igreja, ela não tem um pastor, ela tem o pastor. A igreja já tem um dono, ela não é minha, ela não é de homens, a igreja é de Jesus. Ele é o supremo pastor, é Ele quem guia o rebanho, é Ele que conduz o rebanho, é Ele quem guarda o rebanho, é Ele quem dá a vida pelo rebanho, e nós somos apenas auxiliadores, mordomos, nós estamos só cuidando do que pertence a Ele, do que é dele, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Sabe como que a ovelha está segura? Quando ela está perto de um pastor, quando ela está perto do seu guia, quando ela está perto de alguém que vai proteger, que vai disciplinar, que vai estar junto com ela. Jesus, ele comparou a figura da ovelha, ela é sugestiva, porque Jesus, ele compara dizendo: eu vejo os homens como ovelha que não tem pastor, estão sem direção. O mundo não está assim? Quantas vezes eu já vi pessoas de igreja dizer: Deus falou comigo. Então tá bom. Uma vez eu ouvi um pastor dizer algo interessante. Ele disse que o irmão entrou no gabinete e disse: olha pastor, Deus falou isso e isso comigo e tal. E aí ele falou: vamos orar. E falou: você não vai dar nenhuma palavra, vai falar nada. Fala: como eu falo depois de Deus? Se Deus falou. Por isso, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio. Deus falou, Deus disse, Deus... Parece que Deus é um tagarela. Tem gente que você olha e fala: meu Deus, parece que Deus é tagarela, está falando toda hora. Poucas são as vezes que Deus falou aqui na palavra. Poucas são os eventos que você vai ver Deus se manifestando e falando. Poucas são. E eu posso sentar com qualquer um depois e a gente olhar nas escrituras. Poucas são as vezes. E a gente precisa entender isso, porque senão a gente fica como pessoas, ovelhas sem pastor, correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer, como fazer, para onde ir. Eu quero declarar uma palavra aqui no nome de Jesus: você não vai andar segundo a palavra de homens, você vai andar segundo a palavra do seu pastor que mora lá em cima, o pastor que guia a sua vida, o pastor que conduz você, o pastor da sua vida. É por Ele, para Ele, com Ele em que você tem que firmar os seus passos. Qual que é a direção de Deus? O que o meu pastor está dizendo? O que a palavra dele está dizendo para mim? Sabe, me veio uma pergunta ao meu coração: porque a ovelha aqui é um símbolo, mas quem são as ovelhas aqui no texto? Quem são? Somos nós. Aí eu me perguntei: por que as pessoas se perdem? Por que as pessoas estão se perdendo? Primeiro, pode passar. Aí me veio isso aqui. Por que as pessoas se perdem? Vamos ler juntos primeiro? Conversas desnecessárias. Quantas vezes, irmãos, na roda, que tinha que ser a roda dos esclarecedores, a gente está na roda dos escarnecedores. Quantas vezes a gente está numa roda de edificação, a gente está numa roda de murmuração. Conversas desnecessárias. Às vezes a religiosidade, ela tem afastado as pessoas de Deus. Jesus tinha um modelo de convite, Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não está chamando gente boa não, ele está chamando só gente barra pesada, que não presta. Jesus está dizendo: vinde a mim. Sabe, a primeira coisa que eu aprendo é que o convite de Jesus não é seletivo. Todos são convidados a vir até Jesus. Vem, é a prostituta, é o ladrão, é o traficante. Eu fico me perguntando, por exemplo, se um assassino, um serial killer, sai fazendo aí uma matança, mata alguém da sua família, mas lá na frente ele se converte,
como será o seu relacionamento com Ele dentro do contexto cristão? Porque, veja bem, nós até falamos isso quinta-feira, né? A gente tem exemplos bíblicos, eu vou te citar um: Saulo. Imagine que Estevão fosse o seu filho, o filho de alguém que Estevão, 17 anos, diz os historiadores, 17, menos de 18, 16, 17 anos no máximo, tinha Estevão. E o que Saulo fez? Pode apedrejá-lo. Eu estou autorizando a morte dele agora. E ele ficou lá, a Bíblia diz que ele ficou assistindo um garoto, menos de 18 anos, ser apedrejado e morto. Saulo perseguiu os cristãos, xingava, batia, prendia, dava carta para prender, ao ponto de nós olharmos aqui para Atos capítulo 9 e vemos o próprio Saulo pegando autorização aqui do governo para ir atrás de cristãos, para persegui-los, para maltratá-los, mas no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus, e ele se converte. Ananias é enviado à casa de Saulo, um profeta. Quando Deus fala com Ananias, Ananias fala assim: ó, Senhor, eu tenho ouvido tanta coisa a respeito desse homem, eu estou fora, esse homem é perigoso. Mas Ananias vai. Só que lá na frente, a igreja, ela rejeita Saulo. E quem que abraça Saulo? Quem que se torna pai na fé dele? Barnabé. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus vai colocar um Barnabé na sua vida para cuidar, porque nós somos religiosos. Se uma prostituta entrar ali agora, será que a gente vai olhar para ela como? Se um traficante, um ladrão entrar ali agora nessa porta, sentar aqui, como que a gente vai olhar para ele? Olha como os mestres da lei, os fariseus, os escribas estão dizendo: ah, Senhor, o Senhor está sentando com pecadores, o Senhor está comendo com ele. Não pode, isso é proibido. Mas o convite de Jesus não é seletivo, ele chama a todos, todos, todos. O convite de Jesus não é aleatório, ele está dizendo cansados e oprimidos. Todos os que estão cansados e oprimidos, estudando sobre isso, quem são cansados? Aqueles que colocam sobre si fardos pesados, aqueles que colocam sobre si, a gente vai colecionando fardos e colocando sobre a gente. E quem são aqui os oprimidos? Aqueles que permitem que outros coloquem regras legalistas sobre ele. Tem coisas que você carrega porque você colecionou, tem coisas que você carrega porque alguém colocou sobre você. Mas eu quero liberar uma palavra: que julgos serão quebrados de sobre a sua vida. O poder do Espírito Santo, em Isaías diz que ele descerá do alto e ele vai quebrar todos os julgos sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Jesus faz um convite a mim, a você aqui nesta noite. Mas outra coisa que eu aprendo, que o convite de Jesus carrega um propósito: aliviar você, tem alívio para a sua vida. Eu com 14 anos, meu irmão, eu cheirava, eu fumava, eu andava armado, barra pesada. Eu aprendi que se apanhasse na rua, eu tinha que resolver na rua. Então, se um marmanjo me batesse, eu passava a mão num pedaço de pau, num tijolo, num negócio, eu ia para cima. Aí eu tinha um vazio. E meus amigos falavam: tem como você saciar esse vazio? Vai para as drogas. Eu fui para as drogas. Ele disse: tem como você saciar esse vazio? Porque já não está fazendo efeito. Tem como você saciar esse vazio? Vamos para a rave lá na minha casa. E lá eu via de tudo, eu via homem com mulher, mulher com homem, e uma doideirada toda, a noite toda. E o alívio nunca vinha. Mas um dia você encontra Jesus, e o alívio chega, você é transformado. Você é transformado. Você vai até Ele, Ele te limpa, Ele te purifica, Ele te lava, Ele muda as suas vestes, Ele muda a sua forma de falar, Ele muda seu jeito de ser. Ele traz os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. Você recebe alívio. Eu quero declarar uma palavra sobre você. Você vai receber alívio de Deus.
Ele vai quebrar todos os julgos impostos sobre a sua vida. Eu poderia ser a pessoa mais improvável aqui, irmão. Nunca tive um pai, nem sei quem é meu pai, a cara dele, quantos anos que ele tem. Quando eu fui chamar meu padrasto de pai, ele diz: não me chama de pai porque eu não sou seu pai. Não sei o que é comemorar um aniversário, porque eu nunca tive uma festa. Nos 13 anos de idade, eu ia para a feira de Ariberi. Eu fico vendo menina aí, esses adolescentes, pé de frango, pé de chinelo, que tem que melhorar muito. 13 anos eu ia para a feira, andava do meu bairro, chamado Ilha das Flores. Eu ia para a feira com um carrinho de mão, fazer frete, carregar, para ganhar dinheiro, para me sustentar e para ajudar a minha mãe. Porque com 10 anos meu padrasto diz: eu não vou te dar uma peça de roupa, nem uma cueca, trabalhe para você comprar. Mas Jesus traz alívio para você. A melhor coisa é você receber um parabéns da sua mãe, dos seus irmãos, e falando: meu irmão, meu filho, eu vejo em você um homem de Deus. Você ser uma referência para a sua casa. Jesus traz o alívio para você. Provérbios 10:11 diz: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios obriga a violência. Se você é justo, meu irmão, comece a abençoar a sua casa, a sua família, traz vida. Não torne mais pesado o que a vida já é. Mas eu quero declarar que nessa noite nós não seremos destruidores de pessoas. Nós seremos aqueles que vamos levantar as mãos e vamos levar. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu quero declarar sobre a sua vida: Deus vai usar a sua história para curar a história de muitas pessoas. Os próximos meses, os próximos anos, Deus está te passando numa moenda, num processo. Talvez está sendo dolorido, mas o Senhor está trazendo alívio no seu coração e na sua alma. E o Espírito Santo está dizendo: se prepare para aquilo que eu vou fazer. A sua boca será uma boca de fonte de vida. Ou você não vai repetir os erros da sua casa, da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu padrasto, da sua madrasta. Você não será o que os homens. E eu quero declarar uma palavra sobre você. Termina em você agora toda palavra de maldição. Termina em você agora toda palavra dita pelos seus pais, pela sua avó, pelo seu tio. O Senhor agora derrama sobre você um óleo fresco e diz: vai. O que faz as pessoas se afastarem, irmãos? Conversas desnecessárias. Mas outra coisa também faz. Qual que é? Extremismo religioso. Extremismo, olha o que diz: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Sabe, o extremismo religioso é aquele que olha o seu semelhante apenas com suas lentes. Ah lá, o fulano não é como eu sou. Mas você sabe da história dele, você sabe o que ele passou, o que ele viveu, qual que é o contexto de vida dele. Tem uma história muito interessante, né? Uma mulher levantava pela manhã e falava com o marido assim: nossa, meu amor, não lavaram a janela, olha lá. Olhava para os vizinhos. Aí levantava no outro dia. Aí um dia ela levantou e disse assim: olha, amor, lavaram a janela lá, os vizinhos, graças a Deus. Ela. Aí ele falou: não, meu amor, eu levantei mais cedo e lavei a nossa. Você entendeu? Às vezes nós estamos preocupados, irmão, com o pecado do outro. E a gente está com um monte de pecado para ser tratado, mas a gente está tão preocupado com o outro. Para de preocupar, como diz a fala aí, preocupe com a sua vida, né? Vai tomar conta da sua vida. Preocupe-se com você. Sabe, o extremismo religioso não exerce o equilíbrio nas interpretações das coisas. Olha aqui, irmão, olha o que é um pré-julgamento, um julgamento. Olha aqui, Natan chegou e contou uma parábola para Davi. Qual que é a conclusão da fala de Davi? Esse homem é digno de morte. Aí Natan olha para Davi e diz: pois é, ô Davi, esse homem é você. Você pegou a esposa de uma pessoa,
deitou com ela, adulterou, mandou o cara para a guerra para ele morrer, fez tudo isso. Esse camarada é você. Eu te pergunto, se Deus fosse tratar você da forma que você trata as pessoas, como Ele te trataria? Por isso que a gente tem que ter cuidado. Sabe, Natan falou isso com Davi. Então, extremismo religioso, para a gente correr aqui. Outra coisa que estão fazendo as pessoas se perderem, as ovelhas se perdem. Críticas, vocês estão aqui? Críticas destrutivas. Às vezes a pessoa diz assim: deixa eu te fazer uma crítica construtiva, mas é mais destrutiva do que construtiva. Aí eu fui ler isso na Bíblia, porque aqui aqui eu não ando pela palavra de aqui, a palavra aqui, Provérbios 15, verso número 31, olha o que diz sobre isso. Quem dá ouvidos à crítica construtiva, está na Bíblia. Crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Não crítica destrutiva, mas crítica construtiva. Tem gente que não sabe fazer um elogio, quanto mais uma crítica. Tem gente que não sabe elogiar. Nós devemos avaliar as nossas palavras, porque com as nossas palavras nós temos poder de ressuscitar alguém que está morto, mas também matar alguém que está vivo. Quantas pessoas estão mortas por causa de palavras? Quantas mulheres em lares aí estão mortas por causa de palavras? Quantos filhos aí estão mortos por causa de palavras? Que Deus tenha misericórdia de você, marido, homem que está aqui nessa noite. Que Deus use a sua vida com poder e com graça. Em nome de Jesus, que você não seja pedra de tropeço na sua casa. Sabe por que a ovelha se perdeu? Porque ela se afastou do rebanho. Essa é a primeira pergunta. Ela se afasta do rebanho, ela se afasta das pessoas. E a gente precisa, irmãos, cuidar, ir atrás, orar, estender as mãos, procurar saber o que está acontecendo. Às vezes eu não vou dar conta de todo mundo, mas você tem que ter um amigo, você tem que criar relacionamento, você tem que fazer amizade, a gente tem que se preocupar. Nós não podemos, irmão, preocupar com a parede, com o templo, nós estamos preocupando com pessoas. Vidas importam, almas importam, pessoas importam. Mas outra coisa aqui, para a gente poder partir para encerrar, pode passar em segundo lugar, o que é que eu aprendo? O que foi feito pela ovelha? O que é que o pastor faz? O pastor não desistiu da ovelha. Que Deus nos dê uma sabedoria, uma graça. Versículo de número 4, se um homem tiver 100 ovelhas, Jesus diz, e uma delas se perder, o que acham que ele fará? O que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e vai buscar a perdida até encontrá-la? Sabe, o pastor poderia ter encontrado justificativas. O pastor poderia falar: eu não tenho tempo. Às vezes, como muitos de nós, eu não tenho tempo. O pastor poderia ter feito um monte de coisas, mas a Bíblia diz, Jesus está dizendo, contando essa parábola, ele está dizendo que o pastor vai de encontro àquelas ovelhas, ou àquela ovelha. Ele deixa as 99 e ele vai de encontro àquela que se perdeu. Ele vai fazer de tudo para trazer. E aí me vem uma pergunta ao coração: por que as pessoas não voltam? Por que as pessoas não voltam? O que a gente vê sobre esse pastor? Esse homem conhecia as suas ovelhas. Se você é um líder de GC, você precisa conhecer as pessoas que estão ali. Se você é um membro da igreja, você precisa conhecer as pessoas que estão na igreja. Não é só vir sentar aqui, assistir o culto, foi embora, não sabe nem o nome das pessoas que sentam do seu lado. Isso não é comunhão. A gente precisa ter interesse, a gente precisa se relacionar. Sabe, o pastor conhecia as ovelhas, e ele viu, ele contou, ele viu que faltava uma, e ele desesperadamente colocou aquelas 99 em um lugar, e foi atrás daquela. Sabe, porque quem se perdeu muitas vezes, ele não consegue encontrar o caminho de volta. A gente sabe aqui, que a coisa mais difícil para voltar é uma pessoa que já se perdeu.
Você conversa com uma pessoa que já foi um cristão um dia, ela fala: rapaz, eu quero, mas assim, uma dificuldade. A gente precisa ir. A gente precisa ir. A gente não pode arrumar justificativas. A não ser que a pessoa não queira, a não ser que a pessoa deixe bem claro: eu não quero. Mas nós precisamos ir. Sabe por que a ovelha se perdeu? Porque as pessoas estão se perdendo. Em primeiro lugar, como nós temos enxergado as pessoas. Como você tem enxergado as pessoas? Sabe, irmãos, nós precisamos enxergar cada pessoa neste local, nesse ambiente, como alguém que deve ser amada por Jesus. Quando eu estudava, eu tirava meus 15 minutos de recreio para pregar o Evangelho. Quando eu trabalhava em qualquer empresa, eu tirava o meu tempo para pregar o Evangelho, porque eu sei que a minha profissão, aonde eu estou, é um disfarce para eu manifestar o que eu sou. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Espírito de Deus vai te usar com uma graça, com uma sabedoria, com um poder, com uma unção, com ousadia. Frutos vão vir, o Senhor vai derramar sobre você uma graça, e as pessoas vão olhar e vão ver o perfume de Cristo em você, uma graça de Deus sobre a sua vida. Sabe, os fariseus, os mestres da lei, enxergavam as pessoas apenas o seu círculo de amizade, apenas o seu convívio. Sabe, nós aqui estamos certos, todos os demais estão errados. A gente não pode fazer isso. Eu quero te dar alguns conselhos para uma boa relação com seus irmãos. O primeiro deles é: enxergue o seu semelhante com compaixão. Olhe para as pessoas que estão do teu lado, olhe para as pessoas que estão à nossa volta, enxergue elas com compaixão, com amor, com graça. Assim como Jesus os enxerga, enxergue essas pessoas. O homem dessa parábola, ele vai valorizar todas as ovelhas, porque cada irmão aqui é importante. Nenhum de nós aqui somos menos ou mais do que alguém. Todos nós somos importantes no reino de Deus. No reino. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado e veja o quanto essa pessoa é importante no reino. O quanto é importante no reino. Sabe por que a gente deve valorizar cada pessoa? Porque cada um de vocês tem uma história de superação. Cada um de vocês tem uma história. Cada um de vocês aqui pode dar lições, pode nos ensinar através da sua história. Aquele pastor sabia que cada ovelha daquela, ele tinha uma história com ela. Ele diz: eu não vou deixar uma ovelha ir facilmente. Mas esse trabalho não é só meu, esse trabalho é de todos nós. Porque qual que é o primeiro campo missionário, irmão? A minha casa. Quantos homens aqui estão pecando e não discipulando a sua casa? E deixa eu te abrir o olho aqui. Um dia o seu patrão, o seu dono, vai chegar diante de você naquele grande dia. Porque veja bem, se você trabalha numa empresa, você tem um superior, sim ou não? Você tem um superior, você tem que prestar conta, sim ou não? Você faz, chega a hora que quer, sai a hora que quer, vive como é assim? Não, porque senão virava baderna, confusão. Então no reino de Deus também é assim. Você vive, mas você um dia vou prestar conta ao meu dono. Ele vai me chamar para o acerto. E o que você vai dizer? Nós não podemos falhar, irmãos. Nós somos pastores da nossa casa. A gente não pode chegar ali no Kids e chuchar a criança lá, botar, entulhar a menina e falar: fica aí. Não, porque o trabalho de discipulado não é da igreja, é seu. Sabe por que nós estamos perdendo? Porque a gente está terceirizando as coisas, irmãos. Terceirizando. A gente tem que parar com isso. Deu um problema, eu vou pedir a irmã para orar para mim. Você nunca ora. Você nunca paga um preço de oração. Você não sabe o que é levantar de madrugada, mesmo com sono, chamar Jesus de Genésio, dormir orando. Você não sabe o que é isso? Você não sabe o que às vezes é ir para o monte e pagar um preço em oração. Você não sabe às vezes o que é tentar dedicar meia hora e Deus fala: você vai ficar aí 3 horas.
Porque a gente está terceirizando. A gente terceiriza o cuidado dos filhos, a gente terceiriza a nossa vida, a gente terceiriza a vida de oração, a gente terceiriza, vai terceirizando, por isso que a gente não sabe fazer nada. Mas eu oro nessa noite, para que o Espírito de Deus te dê uma unção e uma graça, como pai, como mãe, como aquele que vai cuidar, que vai zelar. A gente precisa. Eu quero encerrar aqui nessa noite. Pode vir aqui a Thay, os meninos. Enxergue a seu semelhante com compaixão. Nós não podemos enxergar as pessoas como números, porque se aquele homem olhasse, ele falaria: olha, é só mais uma, eu tenho 99 aqui. Não, eu não posso enxergar as pessoas como números. Você está aqui? Eu tenho que enxergar as pessoas, cada um na sua individualidade, entender que elas são importantes para o reino. Cada um de nós que estamos aqui somos importantes para o reino de Deus. Então quero declarar uma palavra: Deus está nos chamando, irmãos, a buscarmos a 100ª ovelha, a buscarmos aquele que se perdeu, a sairmos das quatro paredes, a evangelizar, a pregar o evangelho, a fazer Jesus conhecido nessa cidade. Você está aqui nessa noite? Que aqui não seja apenas mais um encontro, mais um culto, mais uma igreja, mas que seja um lugar de treinamento, de envio, de impacto, de encorajamento. Que o Espírito Santo te levante, te prepare, te equipe, te forge para o novo tempo que você vai viver. Eu quero que você declare isso sobre alguém que está do seu lado nessa noite, que você ministre uma palavra sobre ele agora. Deus está te preparando, Deus está te equipando para você buscar aquele que se perdeu, a 100ª ovelha, aquele que está perdido, sem saber o rumo, sem saber para onde ir. Meu irmão, preste atenção nisso. Nossa cidade está debaixo de uma batalha ferrenha espiritual. Para quem ora sabe disso. Toda semana tem uma pessoa suicidando. É jovem, não é gente velho não, é a garotada. E a gente precisa, meu irmão, clamar, a gente precisa buscar, a gente precisa, meu irmão, se sentir incomodado com a nossa vida espiritual. A gente precisa, meu irmão, falar: não, eu não posso me acostumar só com isso, eu não posso me acostumar só com 99, eu não posso não, eu preciso ir, eu preciso buscar, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso falar de Jesus para quem está perdido. Meu irmão, tem uma pesquisa que diz que 80% dos cristãos não evangelizam. Quase 90% nunca levaram ninguém a Jesus. O ano está terminando. Eu vou te fazer aqui uma pergunta. O ano está terminando. Quem você investiu para orar? Tem um amigo meu pessoal que já tem 2 anos que eu sento com ele, que eu oro com ele, que eu discipulo ele. Quem você está? Ou você acha que o cristianismo é um ambiente de férias, um local de férias? Não, meu irmão, Deus nos chamou para buscar, Deus nos chamou para ir atrás daqueles que se perderam. Nós precisamos buscar o que está perdido, nós precisamos fazer alguma coisa. Desperta, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos. O diabo está aí, Jesus está às portas. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos, irmãos. Eu cuidei de jovens, adolescentes muito tempo, e meninos de 13, 15 anos falando: eu estou cheirando pó, e outro falando: estou envolvido com isso, e outro dizendo: meu irmão, os meninos estão dando nó em pingo d'água, você está de bobeira, você está assim. Meu irmão, nós precisamos nos acordar, o negócio está feio. E uma pessoa quando se perde, uma ovelha quando se perde, por que o pastor foi atrás? Porque uma ovelha quando se perde, ela não tem a capacidade de achar o local, ela não tem a capacidade de retornar. Sabe o que Deus disse? Olha o que o Espírito Santo disse para mim, porque eu leio de tudo que você pensar. Aí eu estava lendo um livro lá, eu acho que é da Amazon, alguma coisa assim, sobre vendas. Olha o que o Espírito Santo ministrou. Ele disse assim: filho, está vendo?
Os homens, eles buscam de tudo, eles fazem de tudo para fechar um lead, para fechar com um cliente, para tornar uma pessoa em cliente potencial. O mundo faz isso. Um bom vendedor não é aquele que espera o cliente vir, um bom vendedor é aquele que vai. Aí o Espírito Santo diz para mim assim, a igreja tem que parar de ficar esperando vir, e ela tem que ir, ela tem que buscar, ela tem que sair das quatro paredes, ela tem que ir atrás, ela tem que arregaçar as mangas. Nós não estamos aqui vendendo um produto, nós estamos aqui dizendo: Jesus salva, cura, liberta, Ele leva para o céu. É a melhor experiência de vida que você pode ter, é na presença de Jesus. Fica de pé, querido. Como eu tenho cuidado das pessoas que Deus tem colocado no meu caminho, me confiado a sua vida, como, meu irmão? Que haja um senso de despertamento na sua vida. E o que eu mais tenho visto é as pessoas dizendo assim: mas quem sou eu, pastor? Eu não sei falar, eu não sou isso, eu não sei dizer aquilo, eu também não era. Quando eu fui pregar a primeira vez, eu preguei 15 minutos e o resto era glória a Deus e aleluia. Mas eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei que Ele não levanta ninguém pronto. Ele levanta, Ele conta com quem está disponível. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei falar, mas eu estou aqui. Eu não sei pregar, mas eu estou aqui. Eu não sei fazer direito, mas eu estou. Pode contar comigo lá na escola, pode contar comigo. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero finalizar essa mensagem. Pode colocar. Pode passar. Em terceiro e último lugar, como termina a história dessa ovelha? Como termina? Irmãos, Deus foi me fazendo essas perguntas. Como está terminando a história das pessoas? O que está acontecendo com as pessoas? Como vai terminar a história de muitos jovens aí que estão perdidos? Como vai terminar a história do seu amigo que não conhece Jesus? Como vai terminar a história daquela pessoa lá na sua faculdade, no seu trabalho, que não conhece? Como poderia ter terminado a história dessa ovelha? Talvez ela poderia ter sido morta por um predador, mas um pastor foi atrás dela. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida aqui nessa noite. Talvez você não recebeu o óleo, talvez você não recebeu lá o óleo na sua cabeça, dizendo: você é pastor, mas você é um pastor, você é uma pastora na sua casa, você é um discipulador, você é alguém que está lá para cuidar dos seus, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. Você é alguém, você é um discípulo de Jesus, você é um discípulo genuíno de Jesus, que Ele te levantou para fazer a diferença nessa cidade, aonde você estiver. Como vai terminar a vida das pessoas que estão cercando você? A gente precisa, irmãos, nos levantar. A gente precisa. O que esse homem faz? O que esse pastor faz? Diga para quem está do seu lado: celebre com suas ações. Celebre o retorno das pessoas com suas ações. Celebre quando ela voltar. Irmãos, às vezes, olha o que o Espírito Santo diz para mim, estou dizendo para você, para mim. Às vezes uma pessoa está aqui, um voluntário, coloca a mesa, tira a mesa, serve água, faz isso, faz aquilo. Aí um dia acontece alguma coisa com ele. Ele enfraquece, ou ele desvia. E aí o que nós fazemos? Ei, presta atenção. O que nós fazemos como igreja? Nós esquecemos dessa pessoa. Nunca mais ela recebe um telefonema, nunca mais ela recebe uma visita, nunca mais, como se ele fosse desconhecido. Está entendendo ou não? A gente não pode, irmãos, celebrar, presta atenção nisso. A gente não pode celebrar o que as pessoas fazem, nós temos que celebrar o que as pessoas são.
Se ele caiu, se ele vai cair, se ele vai desviar, se ele vai aprontar, isso não é problema meu. O problema, o que nós temos que fazer é cuidar, é discipular, é ir lá, é caminhar mais uma milha. É isso que o Espírito de Deus nos chama a fazer. Não é esquecer, não é deixar de lado. Nisso a gente está tomando goleada do mundo, goleada. Sabe o que os meus amigos faziam comigo? Tiagão, hoje vai ter um evento assim, não tenho dinheiro, eu vou pagar para você. Eu não tenho como ir, eu passo na sua porta e te pego. Tem crente aqui, tem gente que tem dificuldade da carona para os outros. Tem gente que tem dificuldade de abençoar alguém com 50 reais, com 100 reais, meu irmão. O mundo está dando de goleada. Eu já vi gente, eu já vi jovem, na época que eu já vi jovens dizer assim: pastor, acabaram de comprar um abadá para mim de 300 reais. É isso mesmo? Abadá lá de GV Folia, esse negócio, mais ou menos. Falou alguma coisa. Compraram para mim, o que eu faço? Olha irmão, alguém comprou para ele. Meu irmão, nós não podemos dar bobeira. Nós não podemos dar bobeira, nós temos que ser sangue no olho, nós temos que ir atrás, nós temos que celebrar com as nossas ações. E como que eu celebro com as minhas ações? O que esse homem fez? Ele investiu o tempo da vida dele. Ele parou tudo, ele deixou as ovelhas lá e disse: eu vou atrás desse. Talvez ele andou quilômetros ou andou horas. Ele foi lá, ele investiu tempo, mas ele também investiu esforço. Porque a Bíblia vai dizer que ele pega a ovelha, coloca no ombro. Imagina, está andando ali com a ovelha. Nós temos que estender as mãos, nós temos que ir, nós temos que avançar, meu irmão, celebrar com as nossas ações. É alguém chegar aqui, você olhar no olho dele, é você pegar na mão dele, é a gente ser receptivo, é falar: cara, qual que é o seu nome? Ei moça, qual que é o seu nome? Ah, que legal, você mora onde? Você precisa de ajuda? Sabe? Eu faço questão, irmão, de pegar todas aquelas fichas que estão ali quando preenchidas e mandar mensagem para todo mundo. Mas vai chegar um momento que eu não vou conseguir fazer isso. E a gente precisa aqui caminhar junto. A gente precisa aqui entender que quem está do seu lado aí não é um poste, é uma pessoa, é uma vida que talvez entrou aqui nessa igreja, nessa casa, dizendo: eu vou lá só para ver se eu tenho uma palavra de Deus, eu vou lá só para ver se eu tenho uma esperança ainda. Mas eu quero declarar que nós seremos aqui aqueles que vão deitar azeite nas mãos, na cabeça, nos pés. Alguém que vai carregar cura para a vida dessas pessoas. Eu quero liberar uma palavra aqui: o Deus Todo-Poderoso te levanta. O Supremo Pastor está dizendo para você: se prepare, porque eu estou preparando você para um novo tempo, para uma nova hora. Você está comigo aqui? Celebre com ações. Diga para quem está do seu lado: celebre com ações. Celebre as pessoas que entram aqui. Celebre com abraço. Celebre com aperto de mão. Celebre. Celebre. Às vezes você celebra o jogo de futebol que nem a pessoa nem te conhece, nem sabe. Celebre Jesus, celebre o Evangelho, celebre Cristo, celebre aquele que morreu por você, celebre aquele que pagou um preço pela sua vida. Ele sim merece o seu glória a Deus, o seu aleluia, as suas mãos levantadas. Ele merece o seu esforço, a sua devoção. Eu quero liberar uma palavra aqui nessa noite. O Espírito de Deus está gerando fome nos corações. Em breve, muito em breve, Deus vai começar a movimentar as pessoas. A fome está sendo gerada, a sede está sendo gerada. Preste atenção, irmão. Diga para quem está do seu lado: o tempo da igreja pescar já chegou. Presta atenção, irmão. As pessoas não vão encontrar o pão verdadeiro, porque o pão verdadeiro, é Ele é o pão que desceu do céu.
elas não vão encontrar, irmãos, como saciar sua sede. É por isso que as pessoas, elas vão, fazem o que fazem, no outro dia o vazio está lá, no outro dia o vazio está lá, porque o único que pode aliviar você se chama Jesus de Nazaré. E eu quero nessa noite convidar você a estender as suas mãos e dizer: eu quero ser alguém que vai fazer parte desse mover do Espírito. Eu quero ser. Oh, celebre com pessoas. Celebre com pessoas. Eu vou até finalizar. Celebre com pessoas. A Bíblia diz que Ele chama os vizinhos, Ele chama os amigos e diz: vamos celebrar mais uma ovelha, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Preste atenção, irmão. Você está celebrando suas conquistas, isso é muito bom. Você está celebrando os seus diplomas, isso é muito bom. Você está celebrando a casa que você comprou, isso é muito bom. Não tem pecado nisso. Você está celebrando a promoção no emprego, isso é muito bom. Melhor do que isso é celebrar pessoas. Melhor do que isso é celebrar salvação. Melhor do que, presta atenção, meu irmão. No Covid nós fomos por regional e fomos para a Unimed evangelizar. No Covid entramos pelos corredores, as pessoas, olha por cura. Tinha gente dizendo assim: ora pelo meu pai, ele não é crente, mas ora, ele está em coma. E a gente entrava orando. Aí o Espírito Santo disse: não ore por cura, porque muitos aqui vão morrer, não vão passar desta. Ore por salvação. Porque veja bem, Lázaro foi ressuscitado, sim ou não? Mas morreu depois. A questão não é o que Deus está fazendo na sua vida. A questão é: você está salvo? A questão não é quantos milagres você está colecionando. Deus me curou disso, Deus me curou daquilo, Deus fez isso, Deus fez aquilo. A questão é: você vai permanecer até o fim, porque quem permanece até o fim será salvo. A questão é: eu estou salvo. A gente celebra. Muito mais do que celebrar qualquer conquista na terra, é celebrar salvação. Essa ovelha estava perdida, ela não tinha condições de encontrar o caminho, mas eu fui lá, eu encontrei ela, eu trouxe ela de volta. Então vamos celebrar, vamos fazer a melhor festa. Eu quero que você ore com alguém agora aí nessa noite, para a gente encerrar aqui. Eu quero que você ore com alguém aí nesse lugar agora. Eu quero que você celebre essa vida, eu quero que você celebre essa pessoa, eu quero que você celebre agora a vida dessa pessoa. Eu quero que você celebre esse irmão, eu quero que você celebre ele agora. Eu não sei qual será os próximos passos que você irá dar, mas eu quero liberar uma palavra aqui. O Espírito de Deus está me dizendo: filho, se prepare, porque os próximos meses serão de muito, muito, muito crescimento. Oh Espírito Santo, vamos, ore com ela. Ore com ela, faça como aquele homem. Celebre essa amizade, celebre o seu esposo, celebre sua esposa, celebre os seus filhos. Ore com ele, ore com ela. Celebre essa noite, celebre sua salvação. Celebre quem você está se tornando. Celebre todos os meus dias até te encontrar. Você, Jesus, há uma voz que me chama, há
aqueles que vão celebrar. Até que o Senhor, Eu não vou, até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, meu Deus. Oh, até que ele venha. até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor, eu não vou descansar. Eu vou gastar. Diante do meu. Vamos encerrar aqui. Eu quero te fazer um convite a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se essa palavra falou com você, se você está dizendo, pastor, a partir de agora eu não serei apenas mais um no meio da multidão. Eu quero que os meus dons sejam ativados, meu ministério seja ativado. Então sai do seu lugar rapidamente, vem. Nós vamos ministrar sobre você, orar sobre você. Nós vamos declarar sobre você. Chegado nova hora, um novo tempo. Uma ferida de fome por ti. Fere meu coração. Uma ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. fere meu coração. Uma ferida de fome por ti. fere meu coração. Uma ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a terra clamar. Mais uma vez queremos terra clamar. mais uma vez queremos Você pode orar com alguém agora aí? Senso de urgência. Nós oramos agora para que o Senhor nos batize com um senso de urgência. Você que é pai, você que é mãe, você que está aqui, você que é marido, ore agora com a sua família, ore com quem está próximo de você. Senso de urgência em discipular os filhos, em discipular aqueles que Deus tem nos confiado. Senso de urgência. Ele vai de encontro àquela ovelha, ele vai atrás, ele coloca nos ombros. Que o Senhor nos desperte, que nós não venhamos ser cobrados pela nossa omissão, que nós não venhamos ser cobrados pela nossa omissão, porque o apóstolo Tiago disse: aquele que deve fazer o bem não faz, este comete pecado. Então pecar não é só adulterar, pecar não é só roubar, pecar é saber que você tem que fazer algo e você não está fazendo.
E como profeta de Deus, com carinho e com amor, existem pessoas aqui nessa noite que Deus está dizendo para você: recalcule a sua rota, porque você está valorizando mais as suas coisas do que o chamado que Deus te confiou. Preste atenção, é o chamado que Ele te confiou. Eu não te confiei nada não, Ele que te confiou. Então Ele vai cobrar de você. Deus está dizendo: recalcule a sua rota, porque existe... Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Deus está dizendo: tem gente aqui que está precisando de uma palavra sua. Tem amigas e amigos seus que estão precisando de uma palavra sua, que estão precisando da sua presença, que estão precisando de uma oração. E o Espírito de Deus me disse aqui essa noite: existem coisas guardadas dentro de você que nem você sabe. Mas eu oro aqui nessa noite para que o Senhor ative ministérios aqui neste lugar agora. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Eu quero orar. Eu quero orar para que Deus ative dons aqui agora, Deus ative ministérios aqui agora, Deus ative chamados aqui agora. Que Deus te traga uma sensibilidade agora do que você deve fazer e como fazer. Que Deus coloque agora pastores, discipuladores, Barnabés ao seu lado, Déboras ao seu lado, que vão te ensinar, que vão te discipular, que vão pegar na sua mão e que vão dizer: ovelha, o caminho é aqui, é por aqui, vem, nós vamos celebrar a sua vida. Eu oro nessa noite para que o Espírito de Deus te levante agora com uma unção sobrenatural e poderosa. Eu oro para que o Senhor levante você e use a sua influência, use a energia, a força, o vigor que você tem, que Ele use tudo que você tem para começar a despejar isso sobre a vida de outra. Eu estou orando aqui para gente que vai ser levantado com uma graça sobrenatural. Eu estou orando para gente aqui que vai estar pregando em púlpitos dessa cidade. Eu estou orando para pessoas aqui que vão estar discipulando pessoas em casa. Meu Deus, acelera, Senhor, acelera os tempos, Senhor. Vem com batismo de urgência. Você tem a oportunidade de ir, você tem a oportunidade de permanecer. O culto está encerrado neste momento, mas se você quiser permanecer um pouco mais, fique à vontade. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida, uma semana abençoada, cheia do poder do Espírito sobre você. Que você não viva a mesmice, mas que você viva uma vida extraordinária, poderosa, sobrenatural e cheia do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe sua entrada e a sua saída, que o Senhor te dê paz, em nome de Jesus. Fique à vontade, fique à vontade, fique à vontade.